estamos aqui fazendo coleta de cabelos, que serão transformados em perucas para pessoas que são submetidas a tratamento de câncer, radioterapia, quimioterapia, e que perdem os cabelos. E então essas perucas depois são distribuídas a esses pacientes, especialmente as mulheres, e com isso se trabalha o campo da autoestima, que é fundamental em qualquer tratamento de qualquer doença, especialmente no câncer. A doação será feita em parcerias com a ONG Amor em Mechas. Para participar é preciso estar com os cabelos limpos e secos, e as mechas doadas devem ter pelo menos 15 centímetros. Nem tudo são rosas no noticiário de hoje. Vamos começar o nosso bate-papo. Eu queria comentar o relatório divulgado ontem pela ONG Oxfam, que é uma ONG internacional que mede diferença de renda nos países pesquisados em todo o mundo. E esse relatório trouxe uma revelação constrangedora para nós brasileiros. Pela primeira vez em 15 anos, a desigualdade de renda estagnou no país. Ela vinha diminuindo aos pouquinhos, ainda é gigantesca, mas no período 2016-2017, o biênio que dá base para esse relatório divulgado ontem, a renda brasileira, a diferença de renda entre os mais ricos e os mais pobres do Brasil estagnou. Não continuou diminuindo como vinha nessa tendência dos 15 anos anteriores. Isso coloca o país com 11% mais de pobres do que tinha no relatório anterior. Cresceu em 11% o número de pobres brasileiros. E os indicadores de pobreza desses relatórios internacionais utilizam parâmetros financeiros que nem podem ser chamados de pobres. É pobre demais, porque eles tomam como referência a renda diária de uma família que simplesmente é irreal para qualquer família viver. É mais do que pobre, é miserável, mas chamam de pobre. A classificação técnica é pobreza, ok. O número de pobres no Brasil aumentou 11% entre 2016 e 2017, portanto, colocando o Brasil numa posição pior do que a que estava antes no ranking mundial da diferença de renda, da desigualdade entre pobres e ricos, da distância entre aqueles que têm alguma coisa e aqueles que não têm nada ou muito pouco. Para vocês terem uma ideia, nós éramos o 10º país mais desigual do mundo em termos de renda, e agora, por causa desse novo estudo 2016-2017, somos o 9º país. Estamos na desconfortável companhia, no ranking dos 10 países mais desiguais do mundo, de nações como a África do Sul, onde a concentração de renda também é uma barbaridade, mas é um país que saiu de um regime segregacionista, o apartheid, em que negros não tinham acesso a nada, a mercado, a empregos, a economia formal, a educação, a inserção social, a direitos por saúde, por nada que pudesse dar à grande população sul-africana, que é predominantemente, quase que absolutamente composta por negros. Este país ainda é o país mais desigual do mundo, mas carrega ainda a herança de um regime segregacionista, o apartheid, que terminou há menos de 2 décadas ou algo do gênero. Depois da África do Sul vem a Namíbia, depois vem Botsuana, depois vem Zâmbia, depois vem República Centro-Africana, dos países mais miseráveis do mundo, depois vem Lesoto, depois vem Moçambique, depois vem a antiga Suazilândia. Eu me lembrava um pouco de Suazilândia, agora ela mudou de nome para Reino de Estavatini, ou Estavatini. Pois bem, depois do Reino do Estavatini, alguém que está me ouvindo aí sabe onde fica o Reino do Estavatini? Eu não sabia, é a antiga Suazilândia. Pois bem, depois da Suazilândia vem o Brasil. Olha a companhia que nós temos em relação à diferença de renda entre ricos e pobres. África do Sul, Namíbia, Botsuana, Zâmbia, República Centro-Africana, Lesoto, Moçambique, Reino de Estavatini, depois veio o Brasil e depois veio a Colômbia, que é outro país com desigualdade de renda brutal, onde tem ricos riquíssimos e pobres paupérrimos, miseráveis paupérrimos, que são a grande maioria da população, como aqui. Pois bem, este relatório nos humilha. Já era humilhante a situação do Brasil. Quando dizemos que a renda vinha caindo, a diferença de renda vinha caindo nos últimos 15 anos, não significa que tínhamos chegado em um patamar aceitável. É vergonhoso o patamar em que nós estávamos. Mas conseguimos piorar, estagnamos nesse trajeto de reduzir as diferenças de renda.
Pois bem, no mesmo dia em que esse relatório foi divulgado, ontem, humilhando a todos nós como nação, o presidente da República, Michel Temer, num ato de covardia, num ato de traição ao seu próprio discurso, desde que tomou posse, desde que assumiu a presidência da República com o afastamento da Dilma Rousseff, isso já tem 30 meses que Temer está com a caneta na mão. Ontem teve um ato típico da covardia de políticos como ele e sancionou o aumento de salários para ministros do Supremo Tribunal Federal. Pessoalmente, eu quero render minhas homenagens aos ilustres ministros, dizendo que, por mim, eles poderiam ganhar 30 bilhões de reais por mês. Ótimo, os senhores são maravilhosos, são santos, o Brasil lhes agradece, vocês não soltam corruptos, vocês não demoram para julgar coisas, vocês não têm mordomias, vocês não vivem no topo da cadeia alimentar dos salários na área pública, vocês são maravilhosos, merecem ganhar 30 bilhões por mês. Mas neste momento, nesta realidade, neste país, com estes dados, com 12 milhões de desempregados, com uma recessão cavalar, votar um aumento para vocês mesmos é uma pouca vergonha, é uma falta de escrúpulos. Vocês votaram esse aumento divididos. A imoralidade é tamanha que 4 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, e é bom repetir o nome deles sempre, para render-lhes, sim, de fato, uma sincera homenagem, a ministra Rosa Weber, o ministro Fachin, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Celso de Mello, estes se recusaram a votar este aumento autoconcedido que o Supremo, pelo voto majoritário de outros 7 ministros, acabou aprovando. Este aumento teria que ser aprovado pelo Senado da República. Pois bem, o que fez este Senado igualmente amoral, em fim de mandato, em fim de legislatura, aprovou numa votação noturna, colocada na pauta na sombra de Brasília, sem aviso prévio, sem que a opinião pública fosse avisada, pegou todo mundo de surpresa e com vários senadores que sequer foram reeleitos, foram jogados na latrina da eleição, na última eleição, gente que não volta para o Congresso Nacional, esses senadores, na agonia de uma legislatura, foram lá e aprovaram esse aumento amoral, indecente do Supremo Tribunal Federal. Restava para todos nós, brasileiros, contribuintes, cidadãos, estamos aí correndo atrás do nosso dia a dia, batalhando para criar filhos, para poder manter a saúde mínima, pagar o aluguel, pagar a prestação. Restava para nós a esperança, pequenininha, reconheço, de que o Temer, num ato de estadista, no fim de seu governo agônico, um governo melancólico, pudesse, numa canetada monocrática, vetar esse aumento. Pois ele deixou chegar no último dia do prazo legal para esse veto e sancionou o aumento ontem, aprovou o aumento ontem, que vai produzir um impacto da ordem de 6 bilhões de reais nas contas públicas por ano a partir do ano que vem. Temer se acovardou, Temer se omitiu, Temer contrariou, traiu seu próprio discurso ao longo de todo o seu governo, um discurso voltado para os brasileiros, dizendo que eles teriam que fazer mais sacrifícios, como, por exemplo, aqueles que estão esperados numa reforma da Previdência, para reduzir os gastos públicos. Pois bem, como é que um governante que diz que quer e precisa reduzir os gastos públicos e baseou o seu discurso de governo, todo ele nesse tipo de ladainha, num dos últimos atos de seu próprio governo, de sua gestão, dá uma canetada imoral como essa e aprova um aumento igualmente indecente dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse é o governo, esse é o homem público, é o estadista que nós temos na presidência da República hoje, agonicamente, ainda bem, há pouco mais de um mês de terminar sua gestão e, quem sabe, encontrar-se com uma justiça a qual parece estar querendo subornar com este ato, mas que eu espero que lhe aplique as penas merecidas diante dos crimes que vierem a ser comprovados em relação à sua excelência. Amigo de Rodrigo Rocha Loures, ex-chefe de ministros como Gedel Vieira Lima, Eduardo, aquele outro que está lá do Rio Grande do Norte, que eu nem me lembro o nome, 2 ou 3 ministros de Temer estão na cadeia. Sua Excelência está com vários ministros, a começar por ele próprio, no foco, na mira da Lava Jato. Temer acha que fez com isso uma sedução aos ministros do Supremo, mas tomara que a justiça seja maior que os ministros do Supremo e dê a ele o que ele merece. Quanto à sua opção de marcar sua própria biografia com mais essa nódoa, com mais essa vergonha, essa é uma escolha que todos nós podemos fazer. Nós podemos escolher os caminhos que trilhamos e ele escolheu esse caminho ontem.
adotar um ato, uma atitude que marca o fim de seu governo de maneira vexatória. Eu não sei nem por que eu cheguei a ter alguma expectativa que uma figura como essa fizesse algo diferente. Temer ontem foi apenas o que ele sempre foi, Michel Temer. Que morra em paz.